que a gente faz? Por exemplo, né, essa semana aí teve 3 casos de agressão, né? O Felipe Prior, que saiu a condenação dele de estupro, que vai... acho que já estão pedindo... Como é que fala quando é... Não sei se é revisão ou segunda instância e tudo mais. Estão recorrendo, né? Estão recorrendo. Como é que... De novo, né? Como é que chega... o Prior aí. Como é que chega... Inclusive, eu fiz a análise dele na época. Ai, me fala, então. Faz a minha análise... Spoiler. Me dá um spoiler. Eu fiz a análise e, doutora, eu sempre falo isso. Né? Depende da análise. Se é uma análise que leva a crime, eu vou agora falar o que eu falo, e quando é uma análise que leva a posicionamento, sei lá, ideológico, social, comportamental, traição, você consegue bater o martelo e acabou. Quando é crime, eu sempre falo... o que eu vi e o que a polícia vai ver. Tá. O que eu vi ali? No início ele falava, não, não foi bem assim, não, porque essa menina, não sei o quê. Eu falei, olha, a menina ele conhece, ele está tentando sair da composição ali do dia, ele está querendo sair da composição que foi um sexo mais violento, e isso eu identifiquei. Eu falei, não tem como ele falar que não sabia, não se lembrava, porque ele está... Não, porque eu não lembro, tal, não sei o quê. Aí toda a linguagem... Você viu toda a linguagem. Às vezes é por corpo, às vezes é o ombro, às vezes é olhar, né? Dependendo da... E aqui, olha eu querendo interromper. E aqui, o que você observa? Não, eu não observo nada. Não, quando eu tô aqui... Quando eu tô aqui, eu não observo nada. O que você observa aqui às vezes a pessoa fica com medo. Ele me olhar. Olha lá. Ricardo, o que você observa da entrevistada? É legal você falar uma leitura da delegada. Qual é a sua leitura aqui? Não, porque de verdade, tipo assim, às vezes a pessoa... É que nem, por exemplo, imagina... Eu vou ser irônico agora. Eu vou ser irônico. Eu me deu essa vontade agora, mas eu vou ter que ser... Não vou fazer isso não, que é muito pesado. Eu ia fazer uma brincadeira pesada. Mas vocês vão entender, meninas. Eu ia pegar um especialista feminino e ia falar, não é porque eu sou, vocês vão chegar e olha, como é que eu tô? Então, a mesma coisa. Não é porque, por exemplo, você é um psiquiatra, você vai chegar, eu sou louco. É mesmo, o cara tá no churrasco, ele é uma pessoa. Mas e não fica involuntário? Eu não consigo não olhar pra pessoa falando, o que ele tá mentindo? Não. A pessoa tá conversando comigo. Sim, quando você tá... Eu falo assim, do 0 a 100, vamos supor, eu tô no automático no 7. Sim. Mas se eu quiser analisar mesmo, eu tenho que parar para analisar. E não é o intuito daqui. Então, eu não vou ficar analisando. Mas tem coisa, óbvio, eu estou pegando. Eu falo assim, ela está lembrando, ela não sei o quê, está no diálogo interno. Isso incomoda um pouco. Isso ela tem mais... Ela está preservando alguns nomes. Eu tô... E você até falou, né? Você está preservando aqui. Você falou. Eu consigo pegar, assim algumas coisas. Você está tomando cuidado demais ao falar, ao narrar o fato. Isso. Eu vejo você fazendo assunto satélite e tal, se afastando e tal. Então, isso já está no automático. Mas eu não vou ficar... analisando. Mas você que aqui que é a atração, mulher! Para! Ela tá me entrevistando. Essa mulher tá aparecendo. O povo adora fazer isso comigo, né? O cara do polígrafo vem e me passa no polígrafo. O outro hipnólogo me hipnotiza. Agora a doutora quer me interrogar. A mulher tá me interrogando, Márcia. É costume. A mulher tá me interrogando. Olha aí. Eu só me ferro aqui. E aí você começou já, mas já tá, ó. Eu fico imaginando coisa. Você é casado? O meu marido também é policial. Então fica uma coisa, eu falei assim, Marcel, você nem vai começar aqui. Marcel, coitado do Marcel. Tipo, Marcel. Mas ele não é... Marcel... Minhas condolências, porque eu vou te... O DR com uma delegada deve ser... Mas posso falar? Um porre, porque, pelo amor de Deus, essa mulher fica... Mas o que você achou? Dá medo. Mas ele, como policial, também, ele quer buscar o rabo, né? Ele quer perguntar. E aí? Ele quer fazer várias perguntas enviesadas. Eu falei assim, você para com isso. Você perguntou uma vez, você já perguntou. Então, fica aquela dinâmica, é involuntário. A gente já tá ali, inerente. Tem coisa que é involuntária. Mas o pior que eu senti... que sim, que ele estava envolvido no caso, existia sim, ele sabia que foi um sexo mais com pegada, mais com violento, mas eu disse, isso é até onde eu posso chegar. Agora, se isso é estupro ou não, se isso foi consensual ou não, aí as investigações que vão mostrar. Eu não estou, claro, investigando o caso, eu não estou na presidência, mas eu vou falar uma impressão que eu tenho. E aí a gente, mais uma vez, vai ter que resgatar
toda a estrutura social que nós vivenciamos e evolução ao longo do tempo para que a gente possa caracterizar aqui como um crime. O que acontece? Os crimes sexuais, eles ainda hoje, eles fazem com que as mulheres sejam, quando vítimas, né? Porque a gente tem a maior parte de crime sexual são crianças e menores e ficam subnotificados. A gente não tem acesso à denúncia, Entendi. que é a maior parte. Mas agora, quando a gente fala mulheres vítimas de crimes sexuais, ficam estereotipadas. Porque a primeira pergunta, mais uma vez, sai da esfera do criminoso, que é um criminoso, que é um mau caráter, né, um perverso, para perguntar qual era a roupa, qual era o seu relacionamento, se você estava adequada com a sua conduta, com a sua vestimenta, se você não era excessivamente sensual ou sexual. Então, a mulher fica estereotipada, vítima de crime sexual, mais do que qualquer outra vítima. A gente não vê o mesmo olhar para uma vítima de crime patrimonial, de um crime financeiro e etc. Tá? Importantíssimo. E aí o que acontece? Tá, e como é que separa o joio do trigo? Como é que eu consigo identificar? Não, mas só para voltar no prior. Tá. E antes, a gente está falando antes, há uns 10 anos atrás, que de repente foi isso que aconteceu. A mulher, e um grande desafio para a mulher que é vítima de crime, principalmente num contexto sentimental, sexual, etc., é ela se visualizar vítima. Então, ali era normalizado, naturalizado e até mesmo romantizado atos que hoje a gente sabe que está na lei, que é crime. Por exemplo, falo não quero realmente a prática de um sexo. Só que força um pouquinho mais a barra, a menina tá um pouco alterada, faz o sexo e ela ainda se sente culpada. Eu não fui forte negativo o suficiente para não permitir. E aí ela tem vergonha de falar. Ela se sente culpada, ela se sente suja até. Então, é esse contexto que a gente tem um número absurdo de subnotificação em cifra negra passado. E ainda temos hoje permeando. O que acontece? O próprio pior, e isso eu não passo mão na cabeça de criminoso, mas nem estou caracterizando o pior como criminoso. Sim. Eu estou fazendo uma análise hipotética. O próprio pior, ele foi formatado socialmente a achar que o homem pode dar uma forçadinha, sem saber que isso é uma conduta ilegal e criminosa. Então, quando a gente percebe que é muito importante veículos de comunicação, imprensa, podcast hoje, todos os acessos que a gente pode passar para o povo em geral de informação, isso a gente vai aos poucos mudar a nossa forma comportamental e até permissiva para atos criminosos. De repente, essa menina, porque não prescreveu o crime, se sentiu mal à época, foi fazer terapia, ou eu não sei, tá? No caso, muito de forma aprofundada, ou ficou traumatizadíssima com aversão a homens ou relacionamento sexual e não sabia. E com todas as informações que hoje são dadas, ela pôde, então, aceitar que foi vítima. É hipotético, gente, mais uma vez. Não sei do caso de forma aprofundada. Não presido o caso e isso são hipóteses que a gente só ilustra de forma hipotética o que pode ser que aconteça. Então é isso. Agora, assim, é interessante que eu também nem vi a forma comportamental, a forma de sinais, né? Que no interrogatório a gente percebe muito bem, né? Os sinais. Eu não vi. Se você conseguiu conversar, eu não vi isso. Mas eu tô falando num contexto mais amplo, então, tá? É legal você trazer isso, né? O quanto que é importante a linguagem silenciosa no interrogatório, na captação de materialidade ali de tudo, porque não é só a letra... não só a letra da lei, como a gente falou, mas também não só o que é falado.